Bom dia, irmãos. É uma alegria podermos, mais uma vez, nos reunir para ouvir a palavra de Deus, aprendermos sobre aquilo que o Senhor tem para falar para nós. No entanto, irmãos, no dia de hoje, nós vamos avaliar e estudar e meditar em um dos textos que talvez seja os mais complicados de todo o Novo Testamento, talvez da Bíblia toda. Nós vamos olhar hoje a segunda metade do capítulo 13 de Apocalipse, segundo o nosso conteúdo, aquilo que nós já temos visto. Essa segunda metade vai tratar sobre a besta que emerge da terra, né? E a parte mais complicada vai ser, então, no finalzinho do texto, quando trata, então, do número da besta, né? O famoso número da besta. Então, nós precisamos ir com cautela, com calma. Nós vamos passando verso a verso para ficar mais fácil dos irmãos compreenderem, para a minha memória também me ajudar. E aí nós vamos então trabalhando isso. Eu quero convidar você hoje, em específico, para que você eventualmente faça aí suas anotações, você pense aí eventualmente na sua pergunta, caso você tenha alguma dúvida sobre este tema específico, para que nós possamos então no final da aula dirimir as dúvidas dos irmãos a respeito desse texto. Mas eu também queria compartilhar com os irmãos algo muito intrigante e interessante, que é o que os irmãos já ouviram a respeito desse texto. Quais foram as muitas interpretações, talvez a interpretação mais estranha, mais diferenciada, que os irmãos já devem ter ouvido sobre o 666, que é o número da besta, né? Então, no final da aula, eu quero perguntar isso aos irmãos também. Quem se sentir à vontade, compartilhe aí conosco, né, quais foram aí as interpretações mais estranhas, mais esquisitas que você já ouviu sobre esta passagem. Eu quero te convidar, se você pode, para abrir a sua Bíblia, então, no capítulo 13 do livro de Apocalipse. Nós vamos fazer a leitura da segunda parte do texto inteira, depois nós vamos orar, e aí então nós vamos passando essa metade verso a verso, e aí nós vamos então trazendo cada um dos símbolos, cada um dos detalhes, para que o texto fique claro, objetivo, e não só traga intelectualidade para o nosso coração, né, para a nossa mente, mas também possa nos dirigir na interpretação da palavra de Deus e também nas práticas que nós devemos ter a partir do momento que nós aprendemos a vontade de Deus. Quero convidar então o presbítero Luiz Alves, que está com o microfone, para fazer a leitura então de Apocalipse, capítulo 13, versículos de 11 a 18, por gentileza. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta em sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida a espada e sobreviveu. Ele foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. E a todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número a ser
O do ser humano é esse número, é 666. Vamos orar? Deus bondoso e maravilhoso, nós estamos diante da Tua palavra, aqui reunidos para poder aprendê-la, para ouvir da voz do Senhor. É a Tua voz, Deus, que nos consola, que nos conforta, é a Tua voz também que nos exorta. E nós precisamos, mais do que tudo, de entendimento para compreendermos aquilo que a Tua palavra quer dizer ao nosso coração. Muito mais do que a intelectualidade do texto, Deus, nós queremos saber a Tua vontade para as nossas vidas, nós queremos ser impactados pela Tua voz, queremos ser transformados pelo Senhor e pelo falar da Tua voz. Por favor, Deus, ministra no nosso coração, encha-nos de graça, mas principalmente hoje de sabedoria e de entendimento, para que nós possamos compreender a Tua palavra e naquilo que concerne a nós, colocá-la em prática nas nossas vidas, que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos abençoe. Fala através da Tua palavra nessa manhã, Deus, que a minha voz, os meus pensamentos, as nossas opiniões sobre o texto sejam derrubadas nesta manhã, para que apenas a Tua voz, aquilo que o Senhor realmente queria trazer, seja a única coisa que tome o nosso coração nessa manhã. É o que nós clamamos ao Senhor e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos rapidamente lembrar algumas coisas muito importantes do texto bíblico. Você precisa se lembrar que nós estamos tratando do capítulo 13 e 14, uma das partes do livro, e você precisa lembrar que o livro de Apocalipse, ele é dividido em 7 partes. Essas 7 partes tratam da primeira volta de Cristo, da primeira vinda de Cristo até a segunda. Então nós estamos avaliando todo o processo histórico, desde a hora que Jesus veio até essa terra, até a hora que ele então voltará para essa terra. É esse período histórico que nós estamos vendo. Então esse período acontece em uma grande quantidade de tempo que nós não temos ainda como medir, porque nós não sabemos quando que Jesus voltará. Sabemos quando ele veio pela primeira vez, mas não sabemos quando ele voltará. Mas nós estamos nesse interlúdio. E durante esse interlúdio, muitas coisas estão acontecendo. Então, o livro de Apocalipse, ele começa na primeira vinda de Cristo e ele termina na segunda vinda de Cristo. No entanto, ele não é um livro linear. Ele é um livro de várias histórias, é um livro cíclico. Ou seja, ele vai contar a mesma história da primeira vinda de Cristo até a segunda volta de Cristo 7 vezes. Tá? 7 vezes. Nós estamos agora na 4ª porção desse texto. Então isso precisa ficar muito claro. A segunda coisa que precisa lembrar o nosso coração é que o texto bíblico ele foi escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor, o que significa que nós precisamos avaliar todo o conteúdo do texto, desde aquilo que é literal, daquilo que é profético, daquilo que é simbólico, com base naquilo que os irmãos daquela época conseguiriam compreender. Então nós não podemos fazer a avaliação do texto, a interpretação do texto, pensando a partir do nosso ponto de vista. Mas nós vamos olhar para o texto a partir da visão daqueles irmãos da Ásia Menor e de lá nós vamos então tirar as lições que concernem a nós a partir desse texto. Estão comigo até aqui? Podemos continuar? Na verdade podemos começar, né? Porque a gente nem começou ainda. Então vamos começar. Presbítero Luiz, por gentileza, só o versículo 1. Versículo de número 11. Estou viajando, querendo voltar no tempo aqui. Vi emergir do mar... 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Legal. Então, hoje, irmãos, nós estamos tratando sobre a segunda besta. Vamos lembrar um pouquinho da primeira? A primeira besta, ela emerge da onde que ela vem? Do mar. Ela vem do mar, perfeito, da água. A água, nós vimos na semana passada, aliás, na semana retrasada, que o mar significa, no texto bíblico, neste texto específico, um texto do Antigo Testamento que demonstrava que muitas águas representavam os
povos da terra, as nações. As nações da terra são como muitas águas, né? São como o som de muitas águas. Então, o mar não é literal, não está dizendo que vai sair do mar, mas está dizendo que vai sair das nações, esta primeira besta. Esta primeira besta se trata do poder político. Essas duas bestas são poderes, elas não são seres reais, seres de carne e osso, ou seres espirituais, muito pelo contrário. Elas são símbolos de poder, símbolos de autoridade. Se a primeira besta, então, é o símbolo do poder político, do poder ideológico, filosófico ou qualquer coisa do gênero, a segunda besta, ela então vai falar sobre o poder religioso, o poder das religiões. Religiões essas que não são cristãs, a religião da besta, a religião do diabo, a religião que a gente chama de sinagoga de Satanás, né? O covil dos lobos, sei lá, coisas do gênero. Então, este segundo poder, esta segunda besta, se trata especificamente de um poder político. É disso que o texto bíblico vai falar para nós. E como nós podemos ter certeza e convicção disso? Nós temos alguns elementos que estão aparecendo aí justamente no versículo de número 11. O primeiro deles é que esta besta, ela não vem do mar, mas ela vem da terra. A terra aqui, da mesma maneira que o mar não é literal, a terra também não é literal. Mas a terra se trata de uma estrutura física, forte, poderosa, das bases da terra. Então ele está falando de algo que seja cultural, de algo que seja muito resistente. Deu para entender? Essa é a ideia que o texto está trazendo para nós, de algo extremamente resistente. Se o poder político ele vem da água e é um poder muito fácil de ser manipulado, é um poder que muda constantemente a sua forma, a sua aparência, o poder religioso, por sua vez, ele não muda a sua aparência. Ele permanece sempre nas mesmas condições. É só os irmãos perceberem como que durante toda a história da humanidade, desde Gênesis, nós somos conduzidos a enfrentar as mesmas heresias sempre. Não muda, não tem heresia nova. Por exemplo, idolatria. O que muda é o alvo da idolatria. Mas a idolatria permanece sempre a mesma. Diferente das ideologias, por exemplo. Ideologia sempre está surgindo uma ideologia nova. Ela é manipulável, ela é fácil de ser movida. Ela se manifesta de várias maneiras, de várias formas, assim como a água. Já a besta que emerge da terra, ela é uma besta sólida. É uma besta que não muda, que não é fácil de ser manipulada, de ser moldada. Isso demonstra para nós, então, que esta segunda besta, ela é uma besta resistente, sólida, firme, forte, como a terra também é. Isso demonstra para nós, então, que a religião, quando nós estamos falando religião da besta, religião do dragão, nós estamos falando da religião do diabo. É aquela religião que sempre vai fazer com que os filhos de Deus e todas as pessoas da terra se inclinem para adorar o dragão, ou para adorar aquilo que o dragão acha certo ser motivo de adoração. Então, nós vamos olhar para esse texto, nós podemos pensar, por exemplo, na adoração das redes sociais, nós podemos na adoração de homens, na adoração dos animais, na adoração da natureza, nós podemos olhar para o próprio poder político, porque essa besta, ela tem como um dos objetivos fazer com que as pessoas transformem a primeira besta em uma religião. E você já deve ter se deparado aí com aquelas pessoas que elas transformam a sua ideologia política numa religião. Isso vale para todas as ideologias, para o pessoal da esquerda, para o pessoal da direita, para o pessoal do centro, para o pessoal do liberalismo, do feminismo, do LGBTQIAPI, e muitas letras e símbolos, né? Então, toda hora nós estamos sendo chamados à adoração a estas ideologias. É o poder da segunda besta.
esta segunda besta, ela se parece com um cordeiro. A primeira característica é que ela vem da terra, a segunda é que ela se parece com um cordeiro, ou seja, ela tem a aparência de Cristo, ela tem uma boa aparência, uma boa forma, ela se apresenta de uma maneira muito bem colocada, ela é bem apessoada. Quando você olha para ela, você até vê coisas boas. Quando você olha para ela, você até vê a figura, ou figuras, ou partes da figura do Senhor Jesus. Até parte, talvez, dos seus ensinamentos. Mas ela tem a aparência de cordeiro, mas a voz do dragão. A fala do dragão. Como que nós podemos entender as falsas religiões, ou a falsa religião, ou a religião do dragão? Simples, ela vai ter uma boa aparência, mas no seu interior, o que brota não é santidade, não é santificação, não é justificação, não é a palavra de Deus, mas é a voz do diabo, é a voz do dragão. É aquilo que o dragão nos ensina, é aquilo que o diabo sempre tentou o ser humano desde Gênesis. Tá certo? Então, essa é a característica mais marcante das religiões. Ou pelo menos, das religiões não, da religião da besta, da religião do dragão. Ela tem uma boa aparência. Você olha para ela, você vê algo muito bom. Mas quando você vai ver o cerne dela, você vai lá encontrar algo que lembra o dragão. Vai lembrar algo que lembre o diabo. Tá certo? Essa besta, ela tem apenas 2 chifres. Você lembra que a primeira besta, ela tem 10 chifres? 10 chifres, e desses chifres tinham, tinha escrito nesses chifres blasfêmias contra Deus. Então, esta segunda besta, ela não precisa de 10 chifres. Por quê? Porque a aparência, o poder dela não está no seu poder. Por isso que a primeira besta, como se trata de um poder político, ela precisa de 10 chifres. Lembra que o chifre, no Antigo Testamento e no livro de Apocalipse, representa poder e autoridade. Então, quanto mais chifres, mais poder e mais autoridade. Esta segunda besta, ela não precisa de poder, ela precisa de aparência. Porque ela se trata de uma religião da sedução. Ela se trata de uma religião que nos seduz pela boa aparência, pelas coisas que parecem muito boas, mas estão repletas do poder do diabo. Tá? Veja aí, por exemplo, as grandes igrejas, essas, templo disso, templo daquilo, igrejas magníficas, extraordinárias, grandes templos, confortáveis, com ar-condicionado, poltrona reclinável, faz até massagem, né, quando você está ouvindo a pregação que não é pregação. Então você tem um monte de características muito boas, né? Luzes, shows, efeitos sonoros, efeitos visuais, culto pet, tudo aquilo que pode te agradar. Porque esse é o desejo do diabo. O diabo tem como maior objetivo trazer para nós o nosso maior desejo, sermos agradados. Quando a palavra de Deus nos demonstra que quem deve ser agradado é o Senhor e não nós. Tá? Então, o Evangelho traz renúncia diante de Deus. Por causa do amor que nós temos por Deus, nós renunciamos a nós mesmos. O velho homem já morreu, eis que tudo se faz novo. Então o Evangelho é um Evangelho de renúncia por causa do amor que nós temos por Deus. O Evangelho de Satanás é o contrário. Nós renunciamos até mesmo o Senhor, desde que nós tenhamos o alvo, o nosso próprio desejo. É a primeira característica. Como é que você vai identificar uma religião do diabo? A religião do diabo? É simples. Quando os seus desejos estiverem em primeiro lugar, esta é uma religião do diabo. Se Cristo estiver no centro, esta é a religião verdadeira. Deu para entender? Fácil, né? Tranquilo até aqui. Vamos seguindo, porque eu quero abrir bastante para perguntas nessa manhã, então vamos tentar ser um pouquinho mais rápidos com o texto aqui. Então, presbítero Luiz, versículo de número 12. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Isso.
Então vamos lá. Você viu, desde mais ou menos 2022, pastores, padres, outras autoridades eclesiásticas subindo no púlpito para pregar sobre Lula e Bolsonaro? Você viu? Até hoje está acontecendo. Aí eu pergunto para você, não é exatamente o que o texto está nos dizendo? A segunda besta tem como objetivo a adoração da primeira. E a primeira é justamente os poderes políticos, ideológicos. Essa é a ideia do texto. Então, quando ele traz duas bestas, como eu falei, ele não está trazendo seres, mas ele está trazendo características do diabo. Qual que é as características do diabo? Primeiro, sedução do mundo por causa do poder. Segunda, a tentativa de retirar do púlpito, da igreja, da vida, da centralidade do ser humano, o Senhor Jesus, e colocar nesta centralidade ou os nossos próprios desejos, as nossas próprias intenções, ou nos fazer adorar a primeira besta, que é justamente o poder político, os poderes ideológicos, filosóficos desse mundo. Deu para entender a ideia? É isso que o texto está dizendo para nós. Nós precisamos olhar com cuidado para isso, porque quando o nosso púlpito deixa de falar de Cristo e da sua palavra, então ele está sendo um púlpito utilizado pela segunda besta. Porque ele vai ou nos orientar aos nossos desejos, ou ele vai nos orientar aos poderes desse mundo, e não à centralidade de Cristo. Tranquilo? Fácil, né? Bem pesado, eu sei, mas é a verdade. Não posso fazer nada. É a palavra que diz, não sou eu. Então é importante que nós tenhamos isso em vista e a gente não perca isso de vista em hipótese alguma. Se o púlpito estiver sendo usado para falar sobre os nossos desejos, para falar sobre poderes políticos, para falar sobre ideologia, para falar sobre seres humanos, então este púlpito está sendo serviço, ou melhor, está sendo colocado a serviço da segunda besta e, portanto, a serviço do diabo. Tá? Porque é isso que o diabo quer fazer com a igreja. Que a centralidade de Cristo suma e o que apareça seja ele mesmo ou o ser humano. Maravilha? Esse segundo texto foi tranquilo, né? Então, a segunda besta vai sempre fazer com que a primeira besta seja idolatrada. Então, qual que é a ideia aqui? A segunda besta, ela quer transformar a primeira besta, que é um poder político, em um poder de adoração, numa idolatria. Essa é a ideia aqui, tá? Então, nós estamos trazendo algo do religioso para o pragmático, para o prático, para o dia a dia. Você pega o poder político ninguém está nem aí para o poder político, ninguém gosta de político. Então, quando você transforma, então, a partir do poder da segunda besta, o político, o ideológico, numa religião, e é exatamente isso que acontece, né? Fala para alguém de direita, um bolsonarista, que o Bolsonaro está errado em alguma coisa. A pessoa só vai faltar matar em você. Só que se você fizer outra coisa, para o outro lado, também é verdade. Chega para alguém que gosta muito do Lula e fala para ele que ele está errado. Ponto. Você vai se lascar também. Então, o que é isso? A pessoa não é importante. O que importa é a religião, é a idolatria, é a adoração àquele ser humano. Isso vale para qualquer político, para qualquer ideologia, para qualquer celebridade, para qualquer coisa do gênero. Né? Eu estou usando aqui que são elementos mais claros. Mas qualquer coisa que te leve a adorar outras coisas que não seja a centralidade do Senhor Jesus, então você está sendo usado pela segunda besta. Fechou? Fácil, né? Vamos para o versículo 13? 13, por favor. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Legal. Então veja só, aqui nós temos duas características. Ela faz a operação de milagres. Irmãos queridos, não é o que nós mais vemos nas igrejas hoje em dia? É milagre para cá, é milagre para lá, é milagre para cá, é milagre para cá. Se não é milagre, então nós estamos trabalhando com a questão do bem-estar. Lembra do desejo que eu falei para os irmãos? Então, o seu bem-estar, o que você quer? Eu quero ser rico. Então, Jesus vai te fazer rico.
a boa vontade, as boas ações. Então você veja que o evangelho, ele vai sendo substituído, ele vai sendo trocado por coisas que tratam das aparências. Por que ele fala que ela faz maravilhas, que ela opera maravilhas? Porque as maravilhas você consegue ver. Por que ela faz cair fogo do céu? Aqui não é literal, tá? Não é fogo literal. Mas lembra que no Antigo Testamento, os profetas de Baal, lembra do fogo lá? Que queriam fazer fogo do altar, cair fogo do altar e tal, não sei o quê. Então, a figura de linguagem que nós temos aqui no livro de Apocalipse é o Antigo Testamento. Sempre que as religiões falsas, a religião de Satanás, quer demonstrar o seu poder, quer demonstrar a sua autoridade, ela sempre vai se utilizar de questões do fogo. Tá? Sempre do fogo. Então, os irmãos mais pentecostais, mais carismáticos, que gostam muito do fogo, tem que tomar cuidado com esse fogo, porque qual fogo que nós estamos falando aqui, né? A ideia é que seja o fogo do Espírito, mas normalmente quando o fogo do Espírito aparece, é um fogo consumidor, não um fogo de julgamento e não um fogo de bênção. Então nós temos que tomar cuidado com alguns elementos que a palavra nos demonstra, né? Mas veja, eu não estou falando mal dos irmãos carismáticos, pentecostais, muito pelo contrário, eles são muito mais fervorosos do que nós em algumas coisas que nós deveríamos aprender com eles, mas o que eu estou querendo dizer para vocês é a aparência é o que mais importa na segunda besta. Então, essas igrejas que têm tudo na aparência, é aparência de milagre, é cadeirante levantando, gente aí recobrando a visão, depois você vai olhar lá que na verdade eles foram pagos para fingir, coisas do gênero. Esses muitos escândalos na igreja evangélica, católica e qualquer outra denominação ou religião do mundo, que demonstre para nós a aparência deve ser encarado com sincretismo, com cuidado, com zelo, com um pezinho atrás. Não um pé atrás no sentido de você ir lá e falar, olha, isso aí é mentira, isso aí é pecado. Não, calma, faça uma avaliação cuidadosa. Mas essa avaliação cuidadosa deve ser feita com sabedoria, com cuidado. Mas nós precisamos fazer esta avaliação. Esta igreja, essa denominação, esta religião, ela está apenas vivendo da aparência, dos desejos humanos, do poder, da política, da ideologia ou de qualquer coisa semelhante. Então, esta igreja está sendo pináculo da segunda besta. Tá? Então, primeira coisa, ela vai tentar te convencer por causa da aparência dos milagres. Só que nós temos que lembrar o que diz Mateus 7. Lembra? Naquele dia, muitos me dirão, mas Senhor, em teu nome nós fizemos maravilhas, nós curamos enfermos, nós expulsamos demônios. Eu, porém, vos direi, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. E o texto, no início, diz, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino. Então, nós precisamos olhar para esta aparência e perceber os frutos da aparência. Os frutos da aparência. Porque é nos frutos que você conhece o crente. Então, por exemplo, imagina que eu aqui fosse casado, por exemplo, vou só dar um exemplo bem grotesco, né? Eu sou casado e aí venho aqui na igreja, eu canto no louvor, eu levanto a mão, eu toco guitarra, eu sou diácono, presbítero, nem dá para ser os dois ao mesmo tempo, mas eu sou. Então, eu sou professor de escola bíblica, dou 2 aulas ao mesmo tempo, inclusive. Então, assim, pessoas que fazem coisas extraordinárias. Aí eu chego em casa e bato na minha mulher. Eu fiz os milagres? Não, porque quem faz milagre é Cristo, irmãos. Quem faz milagre é o nome de Cristo Jesus, não é o ser humano, não é a fé que faz milagre. Quem faz milagre é Cristo. Os milagres acontecem por causa do nome de Cristo, ou por causa do poder da segunda besta. Tá? Agora, não é a aparência que demonstra o crente, não é o que o crente faz, não é a boa obra, mas é o que está aqui dentro, é o que está dentro, é o que sai. Lembra que a palavra de Deus diz, a boca fala do que o coração está cheio, ou seja, se a
tua boca, ou dependendo do que ela está falando, ela está falando por causa do que está dentro de você. Não para fora. Para fora é muito bonito, a gente pode falar um monte de coisa, mas é lá dentro que nós vamos saber se realmente está com Cristo o coração ou se o coração pertence ao diabo. Tá? É lá dentro, é no interior, não é no exterior. Então, cuidado quando você olhar para o exterior e você ver milagres, você vê isso e você vê aquilo, não vá simplesmente chegar lá e falar, não, isso daí não acontece, isso daí é mentira, porque você pode incorrer no pecado contra o Espírito Santo, então tome cuidado com isso, de negar aquilo que Deus faz, tome muito cuidado com isso, mas você precisa olhar com desconfiança, com sabedoria, com zelo, e perceber se aquele milagre também tem frutos internos. Se naquela pessoa, além do milagre, também tem o fruto do Espírito. Se essa pessoa está cheia do Espírito ou apenas cheia da aparência. Tranquilo? Fácil até aqui? Podemos continuar? 14. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquele que foi ferida à espada e sobreviveu. Então aqui nós temos alguns elementos. Primeira coisa, ela seduz. Lembra que eu falei? É um poder de sedução, de adoração, algo que te leva para o interior, para o coração. Então o objetivo é seduzir, mas seduzir pela aparência. Tá? Pelo poder da aparência. Segunda coisa, agora nós temos um novo elemento que aparece aqui, a imagem. Tá? A imagem começa aqui. E aí o nosso coração ele é terrivelmente tendencioso, porque quando nós falamos de imagem, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a igreja católica. Mas a igreja católica não existia na época das 7 igrejas da Ásia Menor. Então nós não podemos fazer essa inferência. Seria cruel e injusto da nossa parte fazer essa inferência. Tá? Ainda que alguns da igreja católica possam adorar imagens de escultura, o texto não está falando diretamente sobre eles, tá certo? O texto está falando a partir daquela época, de pessoas que construíam imagens. Então, qual é a imagem aqui que nós estamos olhando? A imagem do imperador romano. Porque o imperador romano, ele era um poder político, mas a religião do Estado romano transformou este poder político num poder de adoração, num poder divino. Então ele era um político, ele era um rei, ele era um imperador, mas ele também era um Deus. E por causa disso, muitos irmãos da Ásia Menor, das 7 igrejas que aparecem lá no capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse, padeceram, né, morreram, foram martirizados porque não quiseram adorar imagens. A mesma coisa aconteceu com os irmãos, eu vou chamar de irmãos, mas os amigos de Daniel, que foram lançados na fornalha. Você lembra disso? O imperador Nabucodonosor construiu lá, imperador não, né, o maluco Nabucodonosor construiu uma estátua e aí fez todo o império adorar aquela estátua. E quem não adorasse aquela estátua morreria. E aí aqueles 3 rapazes, né, os 3 amigos de Daniel, ficaram e ainda peitaram o rei e falaram, não, a gente aqui não se dobra, a gente só se dobra para o Senhor Deus e quiser fazer com a gente o que você quiser, faça aí que nós não vamos nos dobrar. E aí o imperador, né, fica todo possessinho de raiva, né, começa a ter um chilique lá, né, aquela coisa, e aí, bravinho todo, ele vai lá, então, aquece a fornalha 7 vezes mais e joga os irmãos lá. E aí ele descobre que a estátua dele não serve para absolutamente nada, porque o único rei verdadeiro que existe é o rei Jesus, que aparece no fogo. Se a estátua dele tivesse sido jogada no fogo, ela teria derretido, mas o rei dos reis permanece em todos os lugares. Né? E nós permanecemos com ele, mesmo em meio ao fogo das chamas da perdição, do bafo do dragão, mesmo em meio a qualquer tipo de perseguição que a gente sofra, ou de martírio que a gente sofra, o Senhor Jesus está presente conosco, e mesmo que a morte se apresente a nós, ela já foi vencida na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus, e a única coisa que vai acontecer é que se nós padecermos o martírio,
a cortina desse mundo se fecha e nós estaremos para sempre com Cristo Jesus. Amém? Então, a segunda besta, ela vai trazer para nós a característica de construção de imagens. E aí, lembra que eu falei lá no começo? O púlpito é usado para imagem. Não é mais o Senhor Jesus em espírito e em verdade que é adorado, mas sim pessoas, seres humanos, coisas, características, tá? E aí nós vemos as igrejas e religiões aí adorando animais, fazendo aí culto pet, fazendo culto à mãe natureza, coisas bizarras e malucas desse gênero aí, que visam a imagem, a aparência, visam a adoração daquilo que se pode ver, daquilo que se pode tocar, tá? É por aí. Difícil, irmãos, difícil. Tá? Isso vale não só para religiões, denominações evangélicas, né? Mas isso vale para todas as religiões do mundo. Todas as religiões que não adoram o Senhor Jesus estão sendo servientes à segunda besta e, portanto, servientes ao dragão. Tranquilo? 15. Ele foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Então agora o texto demonstra para nós a perseguição. Lembra lá o que eu falei de Daniel? Agora a perseguição vem. A segunda besta vai levantar o poder político como um poder de adoração. Isso está acontecendo desde a hora que Jesus veio para essa terra até a hora que ele voltará. Na segunda vez, isso vai acontecer o tempo todo. Então não fique preocupado em olhar assim, mas o anticristo vai ser o fulano de tal, o diabo está usando o político tal. Não, ele está usando todos, não o político em si, a pessoa, embora ele use alguns também, mas ele está usando o poder político. A ideia é o poder que está por trás, não a pessoa em si, mas o poder. E isso está no mundo inteiro. Não é uma questão ideológica de direita, de esquerda, de qualquer outra coisa do tipo. É o poder, puramente e simplesmente o poder ideológico e político está sendo usado pela segunda besta para construir em volta desse poder o segundo poder, um poder de adoração, dando assim todas as condições para que esses dois poderes juntos, o poder político e o poder religioso, sejam utilizados para martirizar os que adoram o Senhor Jesus. Então essa é a ideia do texto para nós. Isso aconteceu lá naquela época. Quem não adorasse o imperador era morto. Tá? Isso eventualmente vai acontecer, né? Por exemplo, quem não segue aquela religião do amor, que eu não posso falar o nome, senão o YouTube dá problema, quem não segue aquela religião do amor, então pode ser morto. Aquele que não segue a sua característica política, também não faz questão que fique vivo. Né? Haja visto os absurdos que a gente ouve aí na internet. Né? Então, é muito complicado, e essa é a ideia da coisa. Quem não se prostrar à imagem ou do poder político, ideológico, ou do poder de adoração da segunda besta, vai ser condenado à morte. Tá? Então, essa sempre foi, essa sempre é, e essa sempre vai ser a característica do dragão. Ele sempre quer matar, roubar e destruir. Como já diria João 10:10. Então nós precisamos olhar para essa característica. Veja como as duas bestas não têm nada a ver com seres sobrenaturais, mas elas são, né, características do próprio dragão, partes da sua personalidade. Uma, o poder político. A segunda, o poder religioso. Podemos ir para o 16? Quase acabando, irmãos. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, façam com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa. Na mão direita ou na testa, uma marca. Característica aqui, vamos lá. Primeira coisa que você olha para esse texto, você vai se lembrar de Holocausto. Os judeus, na época da Segunda Guerra Mundial, eram obrigados a utilizar uma marca no braço
para identificar que eles eram judeus, tá? Mas, irmãos, não existia nazismo nas 7 igrejas da Ásia Menor. Bom, talvez alguma coisa parecida, mas o nazismo em si, não, tá? Então, não podemos falar que é isso, tá? Algumas pessoas vão usar isso daqui, e eu já ouvi diversas pessoas usando tanto para um lado quanto para o outro, tá? Então, o pessoal da direita vai dizer que, na verdade, essa ideia aqui de marca é o comunismo, que todo mundo tem que ser comunista e tal. Só que você precisa lembrar que o comunismo é esquerda e a marca está na mão direita. Então, cuidado com isso daí, porque pode não ser bem isso aí, né? Então, tome cuidado. Não dá para você fazer interpretações desse tipo. Não tem como, irmãos, é impossível nós sustentarmos interpretações à luz do nosso próprio tempo. A gente tem que olhar para o passado, tá? Então, o que diz o passado, para que nós entendamos? Aqueles irmãos que não adoravam o imperador, que não adoravam a imagem do imperador, que não se prostravam ao Deus de Roma, estes, então, eram proibidos de fazer negócios, de abrirem negócios, de comprarem terra, de venderem as suas propriedades agrícolas ou os seus animais. Eles eram proibidos de ter qualquer negócio, tá? Você lembra que no livro de Atos, capítulo 2, mais ali para o finalzinho do capítulo 2, há uma característica na igreja que eles falam assim, as pessoas que tinham posses, elas iam, vinham, vendiam aquelas posses e elas então doavam para os irmãos. Então, os irmãos crentes, claro que o texto que nós estamos olhando de Apocalipse passa depois de Atos 2, né, bem depois, muitas décadas depois, mas nós precisamos olhar para essa característica de demonstração de que a igreja, naquela época, ela precisava se unir de uma tal maneira que se ela não se unisse, as pessoas morreriam até mesmo de fome. As pessoas não teriam mais casa, não teriam mais lugar, não teriam como vender as suas propriedades, nem mesmo a sua produção, porque elas não se prostravam ao Deus de Roma. Deu para entender a ideia, irmãos, do texto? Então nós estamos falando do Deus de Roma, nós não estamos falando de política, nós não estamos falando de ideologia, nós não estamos falando de pessoas, nós estamos falando diretamente do rei de Roma. E aqui nós interpretamos então que este poder político, este poder ideológico, ele sempre vai dar, o poder religioso também, né? Ele sempre vai dar um jeitinho de fazer com que os crentes sejam prejudicados. Em todos os lugares do mundo, sempre há alguém que adora o diabo, não literalmente, né, mas está a serviço do diabo, a serviço das bestas, sempre vai dar um jeitinho de prejudicar a vida dos crentes. Tá? Isso sempre é palpável, isso sempre vai acontecer, você sempre vai ser testemunha ocular disso e você sempre vai ser vítima disso, desde que você adore o Senhor Jesus. Tá? Nós somos vítimas de um poder maligno, dos ataques do diabo que são feitos por meio da ideologia, por meio da política, por meio da filosofia, por meio da economia, por meio da religião, por meio de pessoas, de artistas, de qualquer coisa. Nós sempre estamos sendo, de alguma forma, tolhidos dos nossos direitos ou tentando sempre nos fazer prejudicados com relação à nossa adoração. Deu para entender? Você já deve ter, os irmãos que são mais experientes na fé, já conhecem aí as muitas mudanças que o nosso mundo passou, as muitas mudanças que o nosso país passou, e mudança após mudança, normalmente, os mais prejudicados sempre são os crentes. Tá? O alvo da perseguição sempre é o crente. Então nós precisamos olhar para isso. Seja rico, seja pobre, não interessa se é pobre, se é rico, se é isso, se é aquilo. Aqui a ideia é, os crentes sempre serão prejudicados por causa do poder do diabo. Tranquilo até aqui? E aí, essa marca, vamos lá para a marca. A marca, irmãos, a gente já viu. Os filhos de Deus têm a marca do Espírito. Então, todos nós somos marcados com o Espírito Santo da promessa. Somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Este é o nosso selo, a nossa marca.
Todo crente é marcado pelo Senhor, para ser identificado pelo Senhor. Agora, da mesma maneira, todos, lembre-se que o diabo, ele sempre gosta de imitar o Senhor, e as suas imitações sempre são muito mal feitas. Então, da mesma maneira que nós temos o selo do Espírito, aqueles que pertencem ao diabo têm o selo do diabo, que aparece aí no segunda narrativa, no braço direito ou na testa. É claro que o texto aqui provavelmente estaria falando de algo literal que acontecia lá naquela época das 7 igrejas. Então eles deviam usar alguma faixa, algum símbolo, alguma tatuagem que era marcada a fogo, sei lá. Alguma coisa eles tinham que usar para demonstrar que aquelas pessoas estavam inaptas, que elas não se prostravam ao imperador. Ou usavam na testa, né? Então, depende. Mas esse texto também fala, além de uma questão física, ele também está falando de uma marca espiritual. Tá? E qual que é a marca espiritual? A marca espiritual é a marca da besta. Qual que é a marca da besta? Adorar os seus próprios desejos ou adorar os poderes desse mundo. Então essa é a marca. Esta é a marca. Lembre-se que a marca na testa não quer dizer literalmente escrever na testa, mas na testa significa no pensamento, na mente. Tá? A mente dessas pessoas é marcada pelos seus próprios desejos ou pelos poderes desse mundo. Tranquilo? Fácil até aqui? Vamos para o 17? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Legal. Aqui, irmãos, agora eu preciso que você preste muita atenção. Esse texto está dando para nós exatamente o que é o 666. É nesse texto que está a chave de interpretação. Qual que é o problema? As pessoas, elas teimam em olhar para o texto final, que é o versículo de número 18. Então elas vão olhar para o versículo 18 e elas vão ver lá aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, porque é número de homem e esse número é 666. Tá? Então nós sempre vamos ser levados a olhar para esse texto, mas no texto do versículo 18 não está a resposta. A resposta está no versículo 17. Seu Luiz, leia para a gente bem devagar. Veja lá o que diz. A segunda parte, né? A primeira parte ali do não vão poder comprar nem vender, a não ser aqueles que tenham o selo. Aí, a partir dessa parte, leia para a gente bem devagar. Senão aquele que tem a marca, o nome da besta. Aí que está. O nome da besta. Tá? O nome da besta. Essa aqui é a chave para a gente entender o 666. O que é o tal do 666 do versículo 18? Nada mais é do que algum. Presta atenção no que eu estou dizendo. Algum. Qual, pastor? Não sei. Ninguém sabe. Não existe um ser humano vivo que saiba o que é o número da besta. Mas a chave de interpretação é que este número, ele era algum tipo de código que a igreja, ou as 7 igrejas da Ásia Menor, conseguiam identificar para formar o nome. Algum nome. Ah, pastor, era o nome do imperador Nero. Não faço a menor ideia, embora tenha alguns cálculos que você faz que dá certo, lá 666. Tá? Outros cálculos, na verdade, nem é 666, mas é 616, 616. Então a realidade, irmãos, é que nós não temos a chave do código. Nossa, eu pareci o Pablo Marçal falando agora, meu pai querido. Não temos a chave de decifração desse código. A gente não sabe o que o apóstolo João estava querendo dizer com o 666. Ele não fez questão nenhuma de explicar. Ele simplesmente disse o seguinte: aquele que tem sabedoria. Quem é que tinha sabedoria? Alguém das 7 igrejas da Ásia Menor. Não tem como a gente saber. Então, quem tem a sabedoria, calcule o número da besta, porque é número de homem, número de ser humano. E este número é 666. Mas a chave de interpretação é justamente essa. Era um nome. Algum tipo de cálculo que eles faziam para que desse, então, um número. Por que isso acontecia?
Porque provavelmente aqueles irmãos precisavam conversar entre eles. Só que eu não podia chegar para o presbítero Luiz Alves, se fosse naquela época, né, presbítero? Chegar para o presbítero e falar assim: ó, presbítero, poxa, aquele vagabundo desgraçado do Nero fez tal coisa e tal coisa. Você ia ser preso na mesma hora e provavelmente assassinado. Então o que o pessoal fazia naquela época? Sabe o 666? Então, o 666 está aprontando de novo. O que diabo é um 666? Para a igreja da época, fazia sentido. Para nós, não. E as pessoas, elas tentam, irmãos, meu Deus do céu, elas tentam de todos os jeitos que você puder imaginar, para tentar achar uma solução para o 666. Porque elas querem descobrir quem é o raio da besta. Mas eu já expliquei para vocês quem são as bestas, quem é o dragão. E a ideia é que eles tentam achar ou sincronizar o número da besta com o anticristo. Tá? Só que essa conexão ela não é possível de fato. Tá? Porque o número não é o número do anticristo, é o número da segunda besta. É o número da besta que está falando aqui, não o número do anticristo. Tá certo? Então, nós precisamos compreender o que o texto está nos dizendo, para que nós não cheguemos ao ponto de ficar tentando fazer interpretações e elucubrações. Porque, por exemplo, se você fizer um cálculo bizarro lá, eu não vou conseguir saber, passar para os irmãos como é que faz. Mas se você fizer um cálculo, você consegue fazer quase todos os nomes de pessoas abomináveis da história deem 666. Se não der 666, dá os 616 que eu falei. Tá? Um dos dois cálculos, um dos dois números, sempre vai dar. Então, Hitler, Mao Tse Tung, Marx, quem mais? O Putin, enfim, qualquer nome que você quiser colocar aí, se você fizer um cálculo X, Y, Z, sempre vai dar esse tipo de coisa. Por exemplo, o nome de Nero, que é o imperador romano nessa época aqui do livro de Apocalipse, provavelmente. O nome dele você só consegue fazer da 666 se você fizer o cálculo a partir das letras em hebraico. Se você fizer em grego já não dá mais. Tá? Outros nomes que aparecem durante a história, eles só podem ser feitos se você fizer o cálculo a partir do latim. Outros a partir do inglês, outros a partir do alemão. E assim sucessivamente, se você fizer cálculos bizarros e matemáticos loucos e ficar provavelmente usando algum tipo de entorpecente, você vai achar várias formas de achar o 666. Por exemplo, tem gente que diz que o 666 é o número de presidentes dos Estados Unidos. Então, o número 666, vai demorar, hein? O número 666 vai ser, então, o anticristo. Aí outras pessoas dizem, não é o número dos presidentes americanos. É o número da contagem dos papas da Igreja Católica. Aí outros vão dizer que é alguma coisa relacionada ao islamismo, outros vão dizer que é alguma coisa relacionada ao comunismo da China, outros vão dizer que é uma quantidade X de pessoas que fazem tal coisa. Qual que está certo? Nenhum, porque você não tem como saber, a palavra não orientou, ela não especificou como fazer o cálculo, ela só disse que é um cálculo representando o número de homem, número de ser humano, e este cálculo ele representa um nome. Deu para entender, irmãos, a ideia? Ficou claro agora para os irmãos como é que funciona esse texto? Que a ideia, na verdade, é que ele não funciona, porque ele não tem interpretação. Você não consegue dar uma interpretação clara para ele. Qual era o nome? Não sei. Só eles sabem. Tá? E eles não fizeram nenhuma questão de levar para frente. Tá? E a ideia aqui, irmãos, é que nós vamos tentando sempre falar o número da besta é o número do diabo, daí você faz um cálculo lá das horas, daí o dia 6 do ano 6, do mês 6, às 6 da tarde, não dá, entendeu? Não dá para fazer esse tipo de coisa, porque nós não fomos referenciados pela palavra para fazer isso. Quando a palavra quer que a gente saiba de alguma coisa, ela é clara e objetiva. Então ela falaria, olha, o número da besta é a representação do imperador romano, ou o número da besta é tantos anos que vão levar para acontecer tal evento. A palavra não fala. Ela só diz, aquele que tem sabedoria, aquele que
para quem a carta estava sendo escrita, aquele que tem a sabedoria, calcule o número da besta. É o número de ser humano que representa um nome. E esse número é 666. Deu para entender, irmãos? Vocês estão comigo? Vamos abrir para a pergunta? Porque o texto está encerrado, né? O versículo 18 já está interpretado, então nós vamos abrir para perguntas agora. E aí, irmãos, fiquem à vontade, perguntem. E se você puder, conta para mim qual foi a interpretação mais louca, mais viajada na maionese que você já ouviu sobre o 666. Presbítero Luiz, se o senhor quiser começar. O que você já ouviu sobre esse texto? Acho que a mais absurda é que é o Papa, né? Uhum. Entendeu? É alguma forma de achar o Papa, né? É. Nada a ver. Mais alguém, hein? Bom dia. Bom dia. Pastor, eu queria perguntar sobre essa interpretação ali que está no capítulo, no versículo 17, que fala ali do nome, do número ou da marca, né? Uhum. Então você diz que era alguma autoridade, possivelmente uma autoridade da época. Uhum. Isso pode também ser de tempos em tempo ter essa marca, esse número, esse nome, mudar de tempo em tempo, ser mutável, assim, de cada época ter o seu ou não? Nós temos duas respostas para isso. A primeira é sim, né? Com certeza, porque a gente está tratando de um padrão de comportamento. Então, o diabo ele sempre vai se comportar num determinado padrão, e esse padrão é repetitivo durante a história. Então, os crentes, ou pessoas que servem a Deus, elas sempre vão ser, de alguma maneira, marcadas pela sociedade. Tá? Então, hoje, por exemplo, nós somos, na nossa cultura, nós somos marcados como os retrógrados, como os idiotas, como aqueles débeis mentais ali que ainda acreditam em Deus. Se você olhar para a Europa está passando pelo pós-cristianismo. Então, nós vamos sempre olhando para a história e nós vamos, sim, identificando padrões de comportamento que vão marcando os crentes, né, como perseguidos, certos tipos de perseguições, certos tipos de marca, certos tipos de comportamento. Então, de alguma maneira, nós podemos sim interpretar desse modo. Só que esse modo não é muito claro, a gente não pode fazer assim elucubrações. Por exemplo, Hitler foi um dessas marcas, dessas possibilidades. É claro que Hitler foi um tipo de anticristo, a gente não pode negar isso, mas ele não é o anticristo, não é um tipo de. Ele se comportou como se comportaria, de certa maneira, o anticristo, assim como muitas outras pessoas que negam o Senhor Jesus, que adoram os seus próprios interesses, ou o poder político, ou o poder religioso, sempre vão fazer no mundo. Então, sim, nós sempre vamos dar um jeitinho de encontrar alguns padrões que lembrem isso para nós. Só que esses padrões, ao invés de a gente olhar para eles de maneira clara e objetiva, como padrões físicos ou comportamentais, a melhor maneira de interpretar esse padrão é a gente olhar espiritualmente para a vida da igreja. Como que nós somos impactados pela espiritualidade dos poderes, no caso, as espiritualidades da besta. Então, como nós somos impactados pelos poderes políticos? E 2, como que nós somos impactados pelos poderes religiosos desse mundo? Então, veja, hoje nós estamos sendo, de certa maneira, bastante atacados pelos muçulmanos. Tá? Os muçulmanos têm crescido e atacado aí o mundo, né, causado uma certa bagunça no mundo aí hoje em dia. Então, nós podemos dizer, por exemplo, que a segunda besta está se utilizando da religião, está se utilizando da boa vontade, dos escritos sagrados deles, está se utilizando dos homens, do comportamento deles, para perseguir os crentes. Deu para entender? Mas não é uma questão apenas fisiológica, mas é uma questão espiritual, o que está por trás. Então, quando a gente olha, por exemplo, aqui para o país, a gente vê muita ideologia, muita gente brigando para cá e para cá, para cá e para cá e tal, e nada se resolve. Por que isso está acontecendo? Pastor, é porque o brasileiro não tem educação, é porque o brasileiro não tem um QI baixo, é porque a gente não se alimenta de... Não, é porque existe um poder espiritual por trás disso também.
Então é nesse sentido que a gente pode olhar melhor para esse texto, ao invés de tentar ficar achando fórmulas, né, ou matemáticas, ou de interpretar como marcas, né? Então qual que é a marca da igreja? A marca da igreja é pagar mais imposto, por exemplo. Não é bem por aí. Eu acho que se a gente olhar espiritualmente para aquilo que os irmãos viviam lá naquela época, a gente vai ter condições, Elisete, de olhar bem melhor para como que os poderes das bestas se comportam. A forma que eu ouvi recentemente de interpretar sobre a marca da besta são microchips que serão implantados na testa e na mão. Sim. Assim que sair o chip para... que ainda está em estado de experimento, né? Mas assim que sair o chipzinho lá que vai na cabeça, né, o Neuralink, eu vou ser um dos primeiros a colocar, porque ele vai possivelmente devolver a visão aí, né? Então, se for a marca da besta, meu irmão, não estou nem um pouco ligando, eu vou usar de qualquer maneira. Mas a ideia, veja bem, se a gente for por esse caminho, a gente já teve várias interpretações, né? Por isso que é mais complicado. Porque daí, a marca da besta é a internet, não, a marca da besta é o celular, não, a marca da besta é o relógio, a marca da besta é o carro, a marca da besta é o chip, né? A marca da besta é o cartão de crédito, é a conta no banco, enfim, é a moeda digital, né? É o Bitcoin. O Bitcoin é a marca da besta. Então você vai tentando fazer esse tipo de coisa e você pode acabar indo por um lado muito perigoso, que é o lado do chute, né? Da interpretação. Então a melhor forma é mesmo ir para o lado mais espiritual mesmo, aí a gente tem menos chance de errar nas interpretações. Diga lá, quem mais tem coisas absurdas sobre o 666 para contar? Acho que ninguém. Poxa vida. Se não dá. Se não dá. Será que tem algum time de futebol que dá 666? Podia ver, né? Atlético. Ele foi pro pacto, você viu lá tudo, os caras de caveira e de Satanás. Eu mereço. Irmãos, eu não falo nada, mas eu achei um absurdo aquilo. Eu entendi a ideia, mas assim, muito mal feito, pelo amor de Deus. Podia ter feito de tanta maneira, olha, sinceramente. Mas enfim, né? Não vamos questionar, né? Se eles fizeram de verdade ou não. Se é literal ou é um negócio simbólico, eles que se tentam com Deus depois. E os torcedores também, né? Então, é por aí. Não, irmão, tem muita gente aqui do Atlético, Deus me livre. Então, tome cuidado, né? Tem que, às vezes no símbolo, às vezes acha que o símbolo é uma brincadeira, né? Mas por trás, às vezes pode ter, não que tenha, não estou falando que eles realmente fizeram um pacto, né? Mas, pacto diabólico, mas assim, os símbolos não podem ser ignorados. Às vezes a gente brinca com os símbolos, tal, fizeram lá o sangue de bode, não sei o quê, mas os símbolos têm poder. Lembre-se que a segunda besta, ela se manifesta pela aparência. Tá? Então, mesmo as brincadeiras tem que ter um pouquinho de seriedade, porque senão a gente pode ficar, é brincadeira, mas a gente pode também acabar errando nesse sentido. Então, né, os atleticanos aí, por favor, tomem certo cuidado também. Isso aí. Bom, se ninguém tem mais loucuras para contar sobre o 666, podemos então encerrar a aula. Presbítero Luiz, você pode orar por nós, por favor? Orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua graça e misericórdia sobre nossas vidas, ó Deus, porque tu és um Deus bom, um Deus que nos ama. Agradeço, Deus, o Senhor, por ser privilegiado, Deus, por se tornar teu filho através do teu sangue, do sangue de Jesus ali na cruz, ó Deus, e poder participar, Deus, da tua obra, da tua escola, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor nos ensina, ó Deus, e saber, Deus, que estamos aqui para comunicar, Deus, esse evangelho poderoso, maravilhoso, Deus, a todas as pessoas que ainda não têm. Ó Deus, abençoa, Senhor, a nossa comunidade, nossa igreja, ó Deus, e todos os nossos irmãos, todas as suas famílias, para que, ó Deus, possamos viver, ó Deus, em paz, com o Senhor Jesus no nosso coração, com o Teu Espírito Santo nos orientando e trabalhando em nossas vidas, ó Deus, para que a gente seja livre, Pai, de todas essas situações que nós aprendemos no Apocalipse,
Ó Deus, que a gente esteja com a vida certa de que nós venceremos todas essas situações e que nós estaremos contigo um dia. Ó Deus, agora te pedimos, ó Pai, que abençoes a nossa tarde e que à noite, Deus, o Senhor nos traga novamente aqui, para que nessa noite, Deus, a gente possa te cultuar, te adorar e te louvar aqui na igreja, Senhor. Todos juntos com os irmãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Que Deus assim nos abençoe. E é nóis.